Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. A gente vai falar hoje sobre clima do Brasil. Bom, nós vamos trabalhar essa aula em dois momentos. Os fatores que formam o clima, tá? Tanto com relação à temperatura como com relação a chuvas ou não chuvas, tá? No segundo momento a gente vai falar sobre os climas propriamente ditos. Então nós vamos dividir a aula em dois momentos. Nós vamos dividir num primeiro momento, a gente vai estar falando sobre fatores e num segundo momento a gente vai estar falando sobre os climas propriamente ditos. Tudo bem? Bom, então vamos começar trabalhando o primeiro fator. O primeiro fator que a gente vai falar sobre o clima é a latitude. Então, a latitude vai ser o primeiro fator que a gente vai falar em relação ao clima. Bom, galera, como vocês estão olhando no esquema aqui do lado, né? Que vocês estão olhando aqui no esquema ao lado, você está olhando o planeta Terra, tá certo? E o Sol iluminando o planeta Terra. Bom, qual é a relação da latitude? A relação da latitude é a seguinte. Na região da linha do Equador, como você está vendo na imagem, na região da linha do Equador, o raio do Sol ele entra diretamente. Na região dos polos, o raio do Sol ele entra obliquamente, ele entra mais espalhado, ele entra com menos intensidade. Diferente da linha do Equador, que ele, ao entrar diretamente, ele incide diretamente, portanto as temperaturas acabam sendo mais altas. Então na região da linha do Equador, as temperaturas elas são mais altas. Nas regiões polares, as temperaturas são mais baixas. Bom, quando a gente fala em latitude, a linha do Equador, na linha do Equador, a latitude ela é de 0 grau. Então, quando a gente fala de latitude na linha do Equador, nós estamos falando de uma latitude que é de 0 grau. Essa latitude de 0 grau na linha do Equador é onde o raio do Sol incide mais diretamente. Portanto, aí, temperaturas mais elevadas. E na região dos polos, que é o extremo, 90 graus, incide mais obliquamente. Portanto, mais frio. Então, qual é a relação que a gente faz sobre a latitude dentro dessa dinâmica? Que quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. E quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, tá? Maiores serão as temperaturas. Então a latitude é algo que interfere diretamente no quê? Na questão da temperatura. Tudo bem, gente? Bom, como vocês podem observar aqui nesse esquema, a gente vai ver um mapa do Brasil e dentro desse mapa do Brasil, vocês estão olhando aqui do lado, tudo bem, gente? Olhando aqui do lado, vocês estão olhando o mapa do Brasil e vocês estão vendo as principais capitais brasileiras, né? Desde lá da região norte, que é Belém, até aqui na região sul, que é Porto Alegre. Bom, quando a gente olha essa região, quando a gente olha essa área, a gente vai perceber o seguinte, que Belém está ali na região próxima à linha do Equador. Portanto, Belém tem uma latitude muito baixa. Então, ali em Belém, o que acontece? Ali em Belém, as temperaturas elas são temperaturas bem mais altas. Em contrapartida, quando a gente olha aqui Porto Alegre está numa latitude mais elevada. Portanto, as temperaturas são mais baixas. Então é possível que no mesmo dia e na mesma hora a gente vai ter temperaturas muito altas lá em Belém, porque ali está na região da linha do Equador, latitude muito baixa, e aqui Porto Alegre, temperaturas mais baixas, tá certo? Porque a latitude é muito elevada. Então, mesmo dia, mesma hora. Fechando, o Brasil é um país de grandes extensões latitudinais, ou seja, o país é muito extenso no sentido norte-sul, por isso essas elevadas temperaturas. Tudo bem, gente? Bom, virando, um segundo fator que interfere na temperatura, e é um fator muito poderoso, é a altitude. Eu tenho dois esquemas aqui no slide ao lado. Você está vendo um primeiro esquema de uma montanha e um segundo esquema aqui do relevo do estado de São Paulo. Bom, quando a gente olha esse esquema aqui da montanha, a gente vai perceber o seguinte, que quanto maior a altitude, menores serão as temperaturas. Por quê? Porque quanto mais você está subindo, menor está ficando, né, a quantidade de oxigênio, enfim,
Isso é o que vai interferir diretamente na questão aí da temperatura, né? Essa refração de calor também. E aí o que acontece? Quanto maior a altitude, mais baixo. E você consegue perceber isso pelo nosso esqueminha que está aqui ao lado. Mas quando você olha embaixo, né, fica mais visível, para você entender melhor o relevo, né, não numa montanha, mas na situação comum, você tá vendo ali Santos na linha do mar e São Paulo aqui, tá, em torno de 800 metros de altitude, perto de 800 metros de altitude. A coluna de ar sobre São Paulo é uma coluna de ar menor. A coluna de ar sobre o litoral é uma coluna de ar maior. Portanto, a pressão em São Paulo é uma pressão menor, né? A coluna de ar é menor. A pressão lá no litoral é maior, porque a altitude acaba sendo maior. Moral dessa história, tá? Quando a gente vê e o ar é que tem essa capacidade de fazer essa questão da dinâmica do calor, tudo bem, gente? Da dinâmica do calor ou do frio. Bom, quando eu olho para o Brasil é um país de altitudes modestas. Como o Brasil é um país de altitudes modestas, né? Acertando a câmera aqui, gente. Como o Brasil é um país de altitudes modestas, então o Brasil não tem grandes altitudes como tipo a montanha aqui do lado, as temperaturas no Brasil tendem a ser maiores por conta do relevo. Nós só temos um ponto extremo que é o Pico da Neblina, que fica lá na região norte, mas aí nem conta. Agora é importante a gente falar de uma outra coisa, pessoal. Quando a gente olha a região sudeste, e quando a gente olha esse eixo entre São Paulo e Minas Gerais, esse é o eixo que tem o conjunto de terras mais altas do país. Portanto, é a região onde as temperaturas seriam mais baixas. Tudo bem? Então aqui seria a região que tem, vamos dizer assim, temperaturas mais amenas. A palavra amena significa mais moderada, mais baixa. Tudo bem? Lembrando que o ar é que dá essa dinâmica, né? Tá certo? O ar é que vai dar essa dinâmica de mais frio ou mais quente. Tudo bem, gente? O ar dá essa dinâmica. Bom, eu vou baixar a câmera aqui para vocês terem uma noção. Tudo bem? Puxar a câmera aqui. Bom, aqui nós estamos vendo um relevinho do estado de São Paulo. E aí fica muito claro isso que nós estamos falando para vocês. O que é que fica claro, gente? Fica claro o seguinte: você tem Santos, você tem São Paulo e você tem Campos do Jordão. Santos, nível do mar, São Paulo em torno de 800 metros e Campos do Jordão ali acima de 1.700 metros. Olha que conforme você vai subindo dentro da nossa região, como as temperaturas vão caindo. Então, esse é um segundo fator que interfere na temperatura. Bom, um terceiro fator, e eu diria um dos fatores mais importantes para a formação do clima, é, sem dúvida nenhuma, a questão das massas de ar. As massas de ar, elas são fundamentais porque elas dão a dinâmica da chuva. Quando a gente olha o Brasil tem 5 importantes massas de ar, tá? Nós estamos percebendo, eu vou puxar a câmera um pouco mais aqui, nós estamos percebendo aqui, gente, essas 5 importantes massas de ar aqui no Brasil. Tá? Então você está vendo onde elas estão, onde elas se formam, né? E a área que elas vão atuar. Então é quando o ar adquire uma característica, né? Ele vai ficar frio e úmido, ele vai ficar quente e úmido, ele vai ficar quente e seco. É quando o ar adquire uma característica. Então quando a gente pega no Brasil, a gente tem 5 importantes massas de ar, ou seja, o ar adquirindo uma característica, levando em consideração ele estar frio ou quente e também levando em consideração ele estar úmido ou seco. Bom, a primeira massa de ar que nós temos no Brasil é uma massa chamada massa equatorial continental, que é essa que você está vendo aqui em cima, ó, essa que você está vendo aqui em cima, na região da Amazônia. Tá? Ele vai pegar aí boa parte do Brasil. Bom, essa massa de ar, a massa de ar equatorial continental, é uma massa quente e úmida. Gente, essa é a única massa de ar que se forma no continente que tem a característica de ser uma massa quente e úmida. De forma geral, massas de ar que se formam no continente são massas de ar, em geral, ou fria ou quente, mas em geral seca, porque não tem de onde vir a umidade. Mas aí na Amazônia nós temos a floresta, que realiza a chamada evapotranspiração. Então aí se perde muita umidade através da floresta.
Por isso que se fala que se retirar a floresta, deve haver uma área mais seca dentro do Brasil. É por esse fator. Então nós estamos vendo aí, lógico que também vem umidade do oceano. Isso é importante também. Também vem umidade que sai do oceano e entra nessa região. Mas essa massa de ar, ela tem uma influência direta da chamada floresta amazônica. Então, essa região sofre uma interferência direta da floresta amazônica. Tudo bem, gente? Então, interferência direta da floresta. Bom, essa é a massa equatorial continental. Essa massa, ela é quente e úmida e influencia aí boa parte do território brasileiro. Tudo bem, gente? Única no mundo com essa característica da umidade formando-se no continente, tá ok? Porque isso tem a interferência direta da floresta, tudo bem, gente? E da proximidade com o oceano. Depois nós temos aí, tá, no litoral do Brasil, onde estão as principais capitais nordestinas, a massa tropical atlântica, a chamada MTA. A massa tropical atlântica, ela se forma no oceano, nessa região aí entre os trópicos, é uma massa de ar quente e úmida e ela interfere principalmente no litoral do Nordeste. Principalmente no litoral do Nordeste. Ela vai pegar, aliás, no litoral do Nordeste e no litoral aqui, tá certo? Do Sudeste você vai ver a interferência dela também. Mas ela vai ter uma interferência muito forte dentro do Nordeste brasileiro, tá? Quente e úmida. Bom, gente, a próxima massa de ar talvez seja a massa de ar mais importante que nós temos no Brasil. Ela vem da parte sul do globo, é a massa polar atlântica, a gente chama ela de MPA. A massa polar atlântica é uma massa de ar fria e úmida, gente. E essa massa de ar, ela é a responsável por provocar o chamado fenômeno da friagem. O que é o fenômeno da friagem, gente? O fenômeno da friagem é quando a massa de ar, vocês estão olhando ela aí, quando ela atravessa o Brasil e chega lá na região norte, e lá na região norte ela provoca uma queda de temperatura extremamente acentuada. Veja bem, não é comum a região norte ter temperaturas baixas. Naturalmente aquela região ela tem temperaturas mais elevadas, mas quando a massa de ar chega até lá, ela provoca isso. A gente conhece essa massa de ar também como frente fria. Olha, está chegando uma frente fria, ou seja, está chegando a massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, tudo bem, gente? E vai interferir aí, ó, região norte, vai interferir região sul-sudeste e ela vai atravessar pelo litoral, vai passar pelo litoral aqui do sul, do sudeste e, galera, ela vai chegar a atingir o litoral do Nordeste brasileiro, quando ela se junta com a MTA e acaba influenciando ali naquela região. Então é muito importante que você saiba que a massa polar atlântica, ou seja, a MPA, ela influencia o clima de boa parte do Brasil. É também uma massa muito, muito importante, junto com a massa equatorial continental. Bom, a próxima massa de ar é a MEA, a massa equatorial atlântica. Ela se forma lá no chamado litoral setentrional ou litoral norte do Brasil. Essa massa de ar, gente, é uma massa de ar que causa... ela é uma massa de ar que tem a característica de ser quente e úmida e ela causa muitas chuvas ali no litoral norte do Brasil. Tudo bem, gente? Tá ok? Opa, voltando aqui, ali na região do litoral norte do Brasil. Tudo bem? Opa, volta aqui, gente. Volta. Acabei fazendo uma caca aqui, mas tudo bem. Volta aqui, tá certo, gente? Tá? Então, voltamos aqui na massa, tá? Tudo bem? Bom, continuando, gente. Essa é a massa, então, equatorial atlântica. Desculpa o atrapalhamento aí. Bom, e por último, nós temos a massa tropical continental, a MTC, que se forma aí na região do Chaco. Gente, essa região do Chaco é a chamada região do Pantanal do Mato Grosso, tá? Chaco é o lado paraguaio, tá? Essa massa é uma massa quente e seca. Então, essa é a única massa de ar que nós temos no Brasil que tem a característica de ser seca. Tudo bem, gente? Deixar o lugar mais seco. Bom, quais são os principais tipos de clima para a gente fechar a aula agora? Bom, como vocês estão vendo no mapa, nós temos 6 tipos de clima. Vamos a ele. O primeiro é o chamado equatorial. Qual é a característica do clima equatorial? Gente, o clima equatorial é um clima quente e úmido.
Isso significa que, em boa parte do Brasil, chove de 2.000 a 3.000 milímetros e as temperaturas ficam em torno de 25 graus. Você vai perceber que esse clima, que está aí marcado com o número 1 aí em cima, ele pega a região norte, a região centro-oeste e a região nordeste do Brasil. Bom, gente, esse é um gráfico que fala sobre a distribuição das chuvas. Esse gráfico é chamado de climograma, tá? Cada coluna representa um mês e elas estão pintadas por quanto choveu. Você está vendo aqui, tá certo? Quanto que caiu de chuvas, né, em milímetro, e do outro lado você está vendo a temperatura em graus Celsius e uma linha cortando o gráfico. Essa linha é a linha que fala sobre a temperatura do mês e aí, consequentemente, a temperatura do ano. Olhando para esse climograma, o que a gente percebe? Que não existe uma estação seca dentro do Brasil. Você percebe que o Brasil é um país que não tem uma estação seca. Tudo bem, gente? Então, só para ilustrar isso aí. Tá. O próximo clima, o número 2, é o clima tropical típico, que é o clima que dá a marca do Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país de clima tropical típico, né? É a que marca a característica do país. Como é que é esse clima? Esse clima tem duas estações bem definidas, chove no verão e seca no inverno, é típico da região central do Brasil, ali onde está Brasília, tá? E a sua grande característica também, ele tem temperaturas elevadas, ou seja, são altas temperaturas que marcam esse clima. Tudo bem, gente? As altas temperaturas marcam esse clima. Bom, aqui você está vendo um climograma, eu vou pôr a imagem aqui. Aqui você está vendo um climograma, eu coloquei 2 só para vocês entenderem, tá? Nós estamos vendo um climograma e nós estamos vendo o climograma da região tropical. O que a gente está vendo? Chove no começo do ano e no final do ano, ou seja, chove no verão, que é começo e final do ano, e seca no inverno, então ele forma como se fosse um V aí, tá? E as temperaturas sempre muito altas. Tudo bem? Bom, o terceiro tipo de clima é o clima tropical semiárido, marcado aqui com o número 3. Né? Você está vendo ele ali no Nordeste, tudo bem? Bom, esse clima é um clima típico do sertão nordestino, chuvas escassas e temperaturas elevadas. Não pode ser considerado um deserto, porque ele chove 3 vezes mais que o deserto. O deserto chove em torno de 250 milímetros, esse clima chove em torno de 850 milímetros, tá? Não pode ser considerado um deserto. E quando a gente olha o climograma, esse é o climograma, tá, do tropical semiárido. Temperaturas muito elevadas e uma baixa quantidade de chuvas. Tudo bem, gente? Tá dando pra gente perceber isso pelo climograma. Bom, o quarto tipo de clima é esse que está margeando o litoral aí, tem uma influência direta tanto da massa polar atlântica como da massa tropical atlântica, tá? As duas massas vão influenciar esse clima do número 4, é o tropical úmido. Principalmente ali no Nordeste brasileiro. Qual é a característica dele? Chuvas concentradas no outono e no inverno, tá? Perdão. Chuvas concentradas no outono e no inverno com temperaturas elevadas, viu, pessoal? As temperaturas são muito altas. É o clima típico do Nordeste brasileiro, né? Não chove ali no litoral no verão. Aqui você vai ver um climograma, tá vendo, gente? Aqui um climograma, né? Essa grande concentração de chuvas aí no outono e no inverno que marca o clima tropical úmido. Tudo bem, gente? Junto com as temperaturas elevadas, tá? Bom, o quinto tipo de clima é o clima da região sul do Brasil. É o subtropical, é o que está em azulzinho, né, abaixo do trópico de Capricórnio. Esse clima tem chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro e suas temperaturas são amenas, porque latitude e influência da MPA. Tudo bem, gente? Então vai chover o ano inteiro e vai ter uma influência da MPA. Bom, vocês vão dar uma olhadinha aqui, olha o climograma, chove o ano inteiro e sofre uma forte influência da MPA, olha a temperatura dando uma queda bem significativa aí, tá? E por último, o chamado clima tropical de altitude, que é o sexto tipo de clima, tudo bem, gente? É o sexto tipo de clima, vai pegar aí a região sudeste, onde a gente tem um conjunto de terras mais altas, tudo bem? E é verão úmido e inverno seco, com temperaturas amenas. É igual ao tropical típico, porém com temperaturas amenas. Quando a gente olha o climograma, chove no verão, né, começo e final do ano, seca no inverno e a temperatura tem uma queda mais acentuada por conta da altitude. Tudo bem, gente? Vamos ficando por aqui. Valeu, galera!